que você vai pegar dinheiro público do pagador de imposto para dar para as empresas de telecomunicação do Brasil. Dá 25 bilhões de reais todos os anos para as teles. Boa tarde. Primeiramente, nós vamos ganhar a eleição. Em segundo lugar, eu quero falar para vocês que esse é o painel sobre livro amarelo, né? E aí o Arthur falou, porque o espírito não quer saber de espírito, não quer saber do que... eu não quero saber daquilo que está escrito, eu quero saber daquilo que está escrito, tá? Quero ver aqui o que está escrito, o que a gente vai fazer de política pública concreta, e eu quero deixar muito claro para vocês que os outros projetos de partido, os outros planos de governo parecem cartinhas do Papai Noel comparado com o livro amarelo. A gente está falando de um projeto de 360 páginas que nós não conseguiremos protocolar no TSE porque ficou longo demais. Então, o plano de governo que vocês verão protocolados no sistema, que todos os candidatos a presidente precisam, será um resumo do livro amarelo. Não será o livro amarelo que a gente vai disponibilizar a partir do nosso congresso do partido no dia 1º de agosto. A gente entra no detalhe, a gente pega o que funcionou de melhor no mundo inteiro. Então, o que teve de melhor de lei antimáfia na Itália, a gente traz. O que teve de ensino técnico na Alemanha, a gente traz. O que teve de desenvolvimento de IA e de tecnologia nos Estados Unidos, a gente traz. O que teve de critério de administração de cidade na China, a gente traz. O que teve de fusão de município no Japão, a gente traz. O que teve de investimento público em qualificação de mão de obra, infraestrutura e comércio exterior em Singapura, a gente traz. Então, tudo que tem de melhor do mundo a gente compilou para trazer para o Brasil em diversas áreas de diversas políticas públicas. E a gente entra... Eu vi recentemente, né, uma entrevista da, acho que é Daniele ou Daniela, que é a coordenadora do programa econômico do Flávio Bolsonaro. E aí eu vi duas frases que para mim são muito emblemáticas da campanha dos nossos adversários. A primeira perguntaram: você falou que vai ter uma regra fiscal que vai ser responsável. Qual que é a regra fiscal? É baseado na dívida? É baseado no gasto? É baseado ela... Estão escrevendo ainda. Essa foi a primeira resposta. Aí depois, mas e o equilíbrio fiscal? Ela, não, o equilíbrio vem da harmonia entre os poderes. Falei, não é possível que isso é um programa econômico de uma candidatura. Ao mesmo tempo, você tem o Flávio dizendo, não, nós teremos as operadoras de celular ao nosso lado, porque a gente vai dar celular de graça. Eu falei, não, então você está falando que você está atendendo a um lobby setorial, que você vai pegar dinheiro público do pagador de imposto para dar para as empresas de telecomunicação do Brasil, que são um lixo, né? Assim, eu não sei vocês, mas eu acho o atendimento de todas as operadoras horrível. Eu acho assim, o serviço prestado é ruim, o atendimento ao cliente é ruim, você não consegue cancelar. Então, é para essa galera que você tem atendimento de lobby e o próprio Flávio falando que vai dar 25 bilhões de reais todos os anos para as teles, para garantir internet para 70, 80 milhões de mulheres que ele está falando. Gente, desculpa, isso é o Vale Gás do Flávio Bolsonaro. Só que ainda mais demagógico e ainda mais populista. Não é possível que... E eu acho que nosso principal desafio é o seguinte: nós temos o melhor produto. Nós temos a melhor pré-candidatura. Nós temos o melhor plano. Só falta nós convencermos as pessoas, ou, em outras palavras, se as emissoras de TV são supermercados e a nossa pré-candidatura é um produto, só falta a gente convencer o mercado a colocar o nosso produto na prateleira. Quando a pessoa olha, quando a pessoa tem contato, não precisa ter muito esforço para convencer a você apoiar o Renan. E eu fiquei feliz também de, recentemente, a gente ter anunciado o vice, o Coronel Haroldo, que o Coronel Haroldo, ele é absolutamente complementar ao Renan. Enfim, ele é muito diferente de mim. Uma pequena experiência pessoal que eu tive com ele, e que para mim ficou muito claro a diferença e como ele é complementar e como ele ajuda. A primeira experiência que nós tivemos num evento público com o Haroldo, já pré-candidato à vice-presidência, foi em Belo Horizonte. E aí eu fiquei ali no saguão do hotel junto com ele, e depois peguei o Uber para a gente ir até o evento. Do saguão do hotel até o caminho do Uber, até dentro do Uber, até sair do Uber,
ele abordou todas as pessoas do caminho e entregou o cartão com o QR Code para o Instagram do Renan. Eu não faço isso e eu não pensaria em fazer isso. Ele é um cara, enfim, ele é um coronel que matou muita gente na vida dele, muito bandido, e ele é um cara fofo. Ele é um coronel fofo, né? É um sujeito que não precisa dar explicações sobre a sua dureza na segurança pública, não precisa dar explicações em relação à sua coragem, né? Ele é um cara que ficou conhecido porque teve um sequestro, tinha um bandido com a arma na cabeça de uma refém, ele foi lá e se colocou no lugar da refém. Essa é a história, uma das histórias que marcou a vida dele, então ele não precisa de nenhuma credencial para isso. E aí, na coletiva que a gente fez para anunciar a pré-candidatura dele, ele falou: não, a dificuldade que eu, de curto prazo aqui, que eu tive para ajeitar, de poder viajar ao Brasil, porque o jornalista perguntou: você vai se mudar para São Paulo? Você vai viajar ao Brasil junto com o Renan? Aí ele falou: eu tive uma dificuldade só, maior, na minha família, que é porque eu tenho 10 cachorros. E aí eu precisei negociar com a minha filha quem cuidava dos cachorros. Eu vi os jornalistas. A quem interessa calar um amarelo? A quem? Racismo isso. Na vez do Arthur, que é um branco da, sei lá, da Zona Leste, que fala meu brother, aí ninguém quis calar, né? Agora chegou na minha vez, que sou caipira do interior e semi-japonês, aí querem me calar. Bom, esqueci o que eu estava falando. Ah, eu nunca vi jornalistas se desmontando de simpatia como eu vi com o Haroldo falando na coletiva. Quando ele falou que a preocupação dele era quem ia cuidar dos 10 cachorros deles, os jornalistas tipo, puta. Que o jornalista que tem aquela visão de mundo, de jornalista, né? Ele falou, meu, que fascista fofo. Não consigo não gostar desse. Não, que o cara nos odeia, né? O cara acha que a gente é extremista, que a gente defende tudo que tem de pior no mundo, mas olhou pro coronel, para um coronel, falou, não, que cara fofo. Eu fiz esse travessão aqui no meio da fala porque eu acho importante, diferente do Arthur, que o Arthur eu acho um saco. Não só de maneira geral, né? Mas quando eu vou para os congressos com ele, porque ele repete. Então, assim, eu já escutei essa fala do Arthur 85 vezes. Eu já escutei essa piada. Ele já fez essa mesma encenação dele me dando um tapinha para falar do Emílio Surita e chamar o break. Eu já vi isso 85 vezes. Nas primeiras 5 eu dei risada, né? Depois eu falei, meu, que saco. Mas eu sempre tento adicionar coisas novas e falar de coisas diferentes. E de vez em quando eu me perco no raciocínio por causa disso. Como eu não tenho um planejamento de começo, meio e fim, às vezes dá umas voltas. Mas enfim, voltando. Nós temos o melhor projeto, nós temos o melhor programa e eu estou muito otimista, tá? Com essa eleição. E eu escutei aqui no Rio, todo estado que eu passo, tem pessoas que falam para mim, que são pré-candidatos a deputado federal, deputado estadual. Kim, eu topei disputar para ajudar. Eu estou disputando a eleição para ajudar a formar chapa e fortalecer o partido, mas eu sei que eu não vou ganhar. Eu tenho escutado isso em muitos estados. Mas eu estou extremamente otimista. Por quê? Como eu disse, eu acredito que o Renan vai ganhar. E em o Renan ganhando, essas pessoas que me dizem, militantes que acreditam na causa, que dizem para mim que estão disputando para perder, mas para ajudar, esses caras eu vou ver ganhar. Porque o Renan vencendo não significa só que a gente vai ter o presidente da República. Significa que o cara que escolheu o Renan vai procurar no seu estado quem que é o cara do Renan no estado. Vai apoiar a legenda. Gente, lembrem-se da primeira eleição do Bolsonaro. Esse é um exemplo que eu dou sempre.
a ânsia de buscar um cara que tivesse um vínculo com o Bolsonaro para votar para deputado federal foi tão grande que entrou um cara chamado Tio Trutz, que ficou famoso por fazer o Bolsoburger. O mérito dele era fazer um hambúrguer que ele colocava um carimbo com a cara do Bolsonaro. Esse sujeito foi eleito deputado federal só porque Jair Bolsonaro foi eleito presidente. Felizmente, nós não temos nenhum Bolso Renan. Quer dizer, Renan Burger. Bolso. Como é que tá a cabeça do palhaço aqui já? O cara tá zureta. Não tem ninguém. Não tem nenhum Renan Burger. Não tem nenhum cara que ficou famoso por fazer alguma coisa caricata com o Renan nas nossas chapas. Tem gente decente. Tem gente leal. Tem gente preparada. Tem gente que veio para nossa chapa sabendo que não ia ter dinheiro, não ia ter tempo de televisão. E que estava só pela causa. E que estava enfrentando dois grandes blocos populistas, o petismo e o bolsonarismo, e que não teriam nada para arrastá-los e para, portanto, ganhar um mandato de presente. Como é o que o Flávio fez a vida inteira dele, né? Qual que é a história do Flávio? Qual que é a carreira dele? O que ele conquistou? Ele nasceu, ele fez 21 anos, e aí o pai dele deu um mandato para ele de presente. E desde então, ele vive de renovar esse presente. E aí ele vai lá e se elegeu para o Senado e nunca vai. Nunca vi Flávio Bolsonaro no plenário do Senado. E eu não sou senador, eu vou lá para articular os projetos que eu aprovei como deputado na Câmara. Aquele de aumento de pena de furto, roubo e receptação, vocês não sabem o inferno que foi para convencer aquele grande, no sentido literal, senador do Amapá, a pautar aquele projeto, né? E todas as semanas que eu fui, todos os dias, não tinha Flávio. Então, essas pessoas entraram na chapa por acreditar no projeto. E eu vou ter a felicidade de ver esse cara que disse que estava indo para o sacrifício ganhar. Isso, para mim, é maravilhoso. Eu estou vendo um colega de trincheira que sempre pensou que não teria a menor chance, mas que é capaz, que está preparado e que é leal, que é uma coisa que nós valorizamos. Tem uma coisa que a gente valoriza no nosso movimento, é lealdade, é humildade, se tem um amigo seu, um colega de movimento, fazendo o que é certo e apanhando por fazer o que é certo, sendo cancelado, processado ou até preso, você fica ao lado dele, nem que isso te custe. Você fica ao lado dele nos momentos mais difíceis. Não interessa se, por exemplo, não sei se já falaram isso aqui no palco, mas a gente chegou, já tinha 2 oficiais de justiça aí na porta para citar o Renan. Então não interessa se seu amigo está lá sofrendo 1 milhão de processos, se tem perseguição contra, se tem cancelamento. Não interessa se o seu amigo está no Jornal Nacional. Comentando sobre a beleza e o status socioeconômico de mulheres europeias, essa habilidade de linguajar. Depois vocês perguntam, por que dentro do movimento o Arthur perde um monte de processo e o Kim ganha? Olha o cuidado com o linguajar. Olha, o cara me processa, pode vir. Por que tanta gente enriquece meus advogados e faz os meus churrascos? Olha, entendeu, Arthur? Você não pode chegar... Bom, eu já cansei de falar isso pra você. Mas você não pode sentar na live e falar, brother, irmão, esse cara aqui é um bosta, ele tem que morrer. Pode falar isso, entendeu? Mas, enfim, retomando. Nós teremos uma grande bancada, nós teremos o presidente da República e o nosso projeto, ele é um projeto, como o Arthur colocou, de sonho. A gente imagina um país que é um país poderoso, um país que, se os Estados Unidos quiserem invadir um país, ele vai precisar sentar e ter autorização do Brasil primeiro. É um país que senta de frente para negociar relações comerciais com a China. É um país cuja população é, no mínimo, de classe média. É um país em que as pessoas têm a liberdade de realizar os seus sonhos
e que o bandido tem medo de ser bandido, tem vergonha de ser bandido, em que o bandido não glorifica a própria arma, o próprio status, o quanto ele é popular. Não. O bandido, ele está ali na sombra de um rato de esgoto. Esse é o Brasil que a gente trabalha para construir. E o máximo de posições que a gente puder disputar e ocupar para implementar esse Brasil, nós ocuparemos. Gente, falar que o Renan vai vencer não significa só falar de uma grande bancada, não significa só falar de ter um presidente da República, o que já é muitíssima coisa, principalmente na primeira eleição de um partido, mas significa que, vocês me desculpem, se o Renan vencer, e ele vai vencer, ele será reeleito. Se o Renan vencer esse ano, ele vai vencer daqui a 4. Porque assim, a única pessoa que teve a capacidade de perder uma reeleição, de ter capacidades cognitivas tão limitadas, foi Jair Bolsonaro. A Dilma, conhece Dilma Vana Rousseff? A Dilma, que ela teve a capacidade de criar uma crise econômica no nosso país, pior do que uma pandemia. Vocês têm noção de que no período acumulado do governo Dilma, nós tivemos mais perda do que o governo Dilma, do que na pandemia? Sim, gente, uma doença que matou milhões de pessoas no mundo, que fechou o mundo durante 2 anos, não foi capaz de causar um estrago na nossa economia tão grande quanto a Dilma. E ela ganhou a reeleição. E o Bolsonaro perdeu. Então, assim, estou falando tudo isso, que o Renan vai ser reeleito. Dito isso, nós não só teremos uma grande bancada, nós não só teremos o presidente da República, mas nós teremos 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que há 11. Nós teremos uma maioria no Supremo de caras decentes, legalistas, e que não vão fazer a DPF de favela para eu ter que anunciar para 60 órgãos antes de fazer uma operação contra o Comando Vermelho. Vai ser o contrário. Vai ser um Supremo que vai pregar a Constituição e vai falar: segurança é um direito. Se o governador não está fazendo operação contra o crime organizado, o criminoso é ele. É esse o Supremo que nós teremos. Nós teremos um presidente, não só da República, do Supremo, indicado pelo projeto do Partido Missão. E será um Supremo republicano, legalista, que vai levar o enfrentamento em frente. Então, meus amigos, enfim, o Arthur, o Renan, Guto, Amanda, todos sabem que eu sou dos mais céticos dentro do movimento. Eu sou dos menos sonhadores. Mas mesmo eu, que sou dos mais céticos, que sou daqueles que costuma estar permanentemente cansado, persistente, consistente, mas cansado, e acreditar que a gente só consegue de pouquinho em pouquinho, mesmo eu que só acreditei sempre que a gente só consegue de pouquinho em pouquinho, acho que nós conseguiremos dar um salto gigantesco, muito rápido, agora, nesse ano. Eu que sou o cético, não sou o Emílio Surita, mas eu sou o cético dentro do movimento. Esse ano, e essa é uma alegria que eu quero compartilhar, com mais do que uma alegria. Esse é um sentimento de orgulho e um sentimento de espírito de deixar um legado que eu quero compartilhar com vocês. Cada um de vocês que está aqui hoje está compartilhando e confundindo um momento da vida de vocês com um momento da história do país. Cada um de vocês que faz parte do partido, que está aqui hoje, que fazem parte dos primeiros a apoiarem, a estarem junto, a acreditarem, quando hoje eu falo no Congresso, o Renan vai ganhar, dão risada da minha cara. Falo na imprensa, o Renan vai ganhar, dão risada na minha cara. Falo no mercado financeiro, o Renan vai ganhar, dão risada na minha cara.
todos vocês que estão aqui e que não dão risada da minha cara, estão compartilhando um pedaço da vida de vocês com um pedaço da história do país. Vocês estão e vocês vão ter o orgulho de poder falar no futuro para os seus filhos, para os seus netos, para quem quer que seja, que quando perguntarem o que é pobreza, papai, vovô, o que é miséria, o que é terceiro mundo, vocês vão ter o orgulho de falar. Foi uma coisa que existia antes do seu pai e do seu avô participar do projeto que transformou o país. É isso.